Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui na aula número 13 do estudo bíblico de Apocalipse. Hoje com a presença luxuosa do Wellington Barbosa, professor Wellington, nosso mais novo colaborador, membro, amigo, parceiro da Verdade e Graça, que a partir de hoje estará conosco aqui também, nessas discussões escatológicas que fazem você estremecer na cadeira, que fazem você duvidar da sua fé. E ele hoje, nesta primeira aula, já sentiu o drama, já sentiu o peso. O inimigo entrou no fone, entrou no áudio. Bom dia, Wellington. Muito bom estar aqui com você, meu querido amigo. Bom dia, meu irmão. Um esquenta, né? Esse é o esquenta por freio. Uma batalha travada aqui nos bastidores, até que as cortinas fossem abertas para começar a nossa aula. Uma enorme batalha foi travada. É verdade. Você que está assistindo essa aula número 13 de Apocalipse, você está pensando agora, né? Puxa, como esses dois professores são espirituais, como eles têm uma conexão com Deus e o inimigo tentou impedi-los, mas eles prevaleceram. Contudo, eu quero dizer para você que está assistindo o seguinte: as aparências enganam, as aparências. As aparências enganam. Lê pra gente aí, Wellington. Lê pra gente Apocalipse, capítulo 3. O antigo jargão das campanhas publicitárias, Denorex. Parex, mas não ex. Parex, mas não é. Sardes está nessa. Se botasse um X ali no final, né? Bota Sardex, Parex, mas não é. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bom, muito bom. Essa carta tem essa frase clássica, escatológica, né? Pentecostal, vestido de branco. As vestes brancas. E você tem na capa aí da nossa aula de hoje o ginásio de Sardes, que ficou conhecido na história, uma cidade muito rica, muito poderosa, né, muito elogiada, muito amada, e tinha lá o local onde se reuniam as pessoas para divulgar, para vivenciar, experimentar a cultura local, que é um ponto que nós falamos bastante sobre ele nas outras cartas. Se você chegou até aqui e ainda não sabia que tinha o curso, essa é a aula número 13. Então tem 12 aulas de Apocalipse para você maratonar, sabendo que no livro de Apocalipse as aulas são mais longas, né, Wellington? As aulas são de mais de 1 hora, quase sempre. Talvez hoje a aula seja mais curtinha, porque é uma carta menor e com menos extensão, né? Ela tem menos spin-offs, tem menos detalhes além, ela está focando num ponto, porque Sardes não recebe elogios, só recebe pancada. Ela não tem coisa boa. Por que ela não tem coisa boa, Elton? Porque, como nós dissemos agora na abertura, as aparências enganam, né, cara? As aparências enganam. Olha, vou dizer para você, Wellington, talvez essa carta seja uma das 7 aí mais alinhadas com a nossa realidade atual, né, cara, contemporânea, porque como as pessoas vivem de aparência hoje desse mundo líquido, no mundo da internet,
né, cara? E como as igrejas na internet também, na mídia, vivem de aparência, né, cara? Não, e não só isso, mais do que vivem de aparência, elas buscam essa aparência. Um mantra praticamente que é repetido nas igrejas: nós precisamos ter relevância social, nós precisamos ser reconhecidos pela comunidade em que estamos inseridos, nós precisamos ser vistos, fazendo, realizando, correndo. Então, é mais do que ter só aparência, um esforço para que essa aparência sobressaia. Pois é, exatamente, cara. E isso é impressionante. Como nós falamos no início das aulas, né, a Bíblia é supracultural e transtemporal. Ela está acima da cultura e atravessa os séculos e chega aqui para gente, em 2023, como se tivesse sido escrita agora, né? Parece até que João entrou na internet, acessou os sites, as comunidades, viu a realidade e está dizendo assim: ó, as aparências enganam. Enganam quem? Enganam as pessoas, né? Enganam as igrejas, enganam o público, né? Enganam as lideranças. Você vê nesses eventos, nesses congressos, né, Wellington? O cara vai lá, prega, mete a marreta, fala mal de todo mundo. E se você for à igreja dele, às vezes ela é pequenininha, desestabilizada, não é nada daquilo, né? Ele cria uma narrativa, né? É muito engraçado você estar falando. Eu me lembro da época que eu era um ouvinte assíduo dos debates dessas rádios aí, né, das duas rádios mais famosas. Aí eu ouvi aqueles pregadores, aqueles pastores de igreja ali, sentando a mamona mesmo porque essas igrejas que fazem, que não sei o quê, que campanha, que não sei o que lá. Aí daqui a pouco, no intervalo da própria rádio, tá a igreja para aquilo que ele estava no debate Condenando. criticando. Rapaz, não faz sentido. Não faz Exatamente. sentido. Exatamente. Até, já que você falou, já que você contou esse caso aí, até a narrativa é uma aparência, né? O cara fala o que você quer ouvir e você é como a gente falava na faculdade há muitos anos atrás, né? É a cumplicidade acadêmica. Você finge que fala e eu finge que escuto, né? Você finge que fala a verdade e a pessoa finge que tá dizendo a verdade. É impressionante, cara. É uma coisa assim inacreditável, inacreditável. Agora, voltando aqui à nossa questão de Sardes, você pode enganar todo mundo, né, meu chapa? Você só não vai enganar o Senhor, né? Porque Jesus ele fala logo na abertura o que ele disse para as outras igrejas, mas vai repetir para Sardes aqui: conheço as suas obras. Então você engana todo mundo, mas nunca engana o Senhor, né, Wellington? Nunca será. Nunca Nunca vai será, né? enganar. Vamos falar um pouquinho de Sardes, já que nós estamos estudando as cartas, já dissemos aqui várias vezes que em cada afirmativa do texto tem um fundo cultural, e isso é importante para nós. As comparações que são realizadas no texto são realizadas em função da cultura, da realidade dessas comunidades. E a cidade de Sardes, ela é chamada por Jesus aí de cidade marrenta, né, que se acha, tem aparência de viva, mas está morta. E isso é uma característica da comunidade, né, da comunidade. Ela é uma cidade que estava perto de Tiatira, 17 quilômetros, né, praticamente a ponte Rio-Niterói, atravessando de Niterói para o Rio de Janeiro, pertinho, né, 3 quilômetros a mais só. Ficava num dos lugares mais importantes da Ásia, ficava no alto, uma cidade gloriosa que era vista de longe, rica, próspera, e por isso ela era utilizada. Inexpugnável. Exatamente. Ela é citada por vários historiadores. O que nós estamos falando aqui agora na nossa aula não é uma coisa que a gente inventou. Né? Ela é citada por vários historiadores famosos, vários. Flávio Josefo, que nós já citamos aqui, que é historiador do Antigo Testamento. Né? Nós temos no mundo do cristianismo 2 historiadores que são fundamentais. Se você nunca leu, deveria ler. Os textos deles não são Bíblia,
mas são extremamente relevantes. Um é Flávio Josefo, que é historiador do Antigo Testamento, e o outro é Eusébio de Cesareia, que é historiador do Novo Testamento. E eles nos dão muita base histórica, fazem muitos links, muitas correspondências, né? O Josefo conta que antes de Cristo ainda, por volta de 23 anos antes de Cristo, muitos judeus foram encorajados a se mudar para a cidade de Sardes, porque era uma cidade rica, boa para o comércio. E ele cita, inclusive, na sua obra, eu nem coloquei aqui na aula, porque não achei necessário, cita um decreto de Lúcio Romano, senador romano, que cria um caminho legal, um caminho político para que os judeus fossem para lá trabalhar. Então era uma cidade de fama internacional. Uhum. E mais do que isso, Wellington, ela era uma cidade de fama internacional e ela ficava no alto e ela era fortificada. Então só tinha uma entrada principal. Só o portão principal. Um caminho único. E havia um caminho fake, né? Um caminho escondido na montanha só dos moradores. E foi por esse caminho que aconteceram as invasões. Foi por onde não foi a brecha. Não tinha ninguém para se colocar na brecha. Não tinha ninguém para se colocar na brecha. Ela era cercada por penhascos, né? Ela cercada dos três lados, só tinha um acesso, uma garganta estreita, difícil. O que lembra também Esparta, né? Lembra muito Esparta, para quem já viu os filmes aí, a famosa história dos 300 de Esparta. E ela era conhecida, inclusive, nos documentos, isso que é muito interessante, nos documentos romanos, nos textos dos historiadores, ela é conhecida como cidade inviolável. Então, já que ela é inviolável, ou como diria Nelson Rodrigues, ela era inexpugnável, os caras se achavam, né, cara? Eles viviam dessa aparência de glória, dessa aparência de poder, e a comunidade religiosa, a comunidade de cristãos que vivia em Sardes, assimilou essa cultura, que é uma questão que a gente sempre fala na missão, na teologia, principalmente na apologética, né, Wellington? A cultura, ela existe para que a gente dialogue com ela, mas ela não pode tomar conta da gente, né? Não pode. É comum, né, a igreja de Éfeso e Sardes, né, essa aculturação, que não obstante elas não terem apontadas nenhuma falsa doutrina, né, seu comportamento ele acaba sendo seu modo de viver acaba sendo absorvido pela cultura e ela se torna irrelevante, né? Mais do que digna de censura, ela se torna irrelevante porque ela é mais um movimento social. Poxa, você agora foi assertivo, né? Porque olha só, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Quantas comunidades nossas, né, são meramente movimentos sociais, né? Elas se envolvem com a cultura de tal forma que perdem a sua utilidade. Nós falamos sobre isso essa semana no seminário, né? O problema dos cristãos inúteis, né? Das igrejas inúteis para Deus, ainda que sejam socialmente relevantes, né? Tem um trabalho bacana, tem reconhecimento público notório, né? Notório saber, né? Mas são inúteis para Deus porque não fazem diferença. E essa cidade, ela tem um paralelo com outras cidades que nós já falamos aqui na aula, outras cartas que já foram lidas, né? Ela tem uma arrogância. A primeira carta, por exemplo, que fala do primeiro amor, né? Você perdeu o primeiro amor. É uma igreja arrogante porque tinha tão boa teologia, né? Tão bem estruturada teologicamente, tão forte biblicamente, que ela enfrentava qualquer tipo de heresia. E essa capacidade deixou ela arrogante, a ponto dela perder a compaixão, né? Perder a graça, perder a generosidade. Ela ficou dura, né? E essa aqui não é o caso da teologia, mas ela ficou dura, ficou arrogante em função da sublimidade da sua cultura. Que é o que acontece também com algumas igrejas em lugares ricos, em lugares poderosos, né, Wellington? Sim.
Eu estudei com um professor que ele repetia sempre uma frase. A igreja, ela acaba por ser um micro-organismo social. Se ela não estiver atenta, ela sempre vai reproduzir o comportamento da sociedade onde ela está inserida. Então, se a sociedade, como era o caso de Sardes aqui, elas se vangloriavam, né, da sua riqueza, da sua prosperidade, de ser de sinalizar para o mundo, vem aqui, negocie, porque aqui estão as oportunidades, aqui é o centro do mundo. Ela tinha esse papel, os crentes acabavam assumindo esse comportamento também, porque lá, aqui como nossa cidade, a cidade é forte, nossa igreja é forte. E esquece incrível, quem é né? que fortalece a igreja, né? Exatamente. Isso é impressionante, né, cara? Como esse fator se perde, né? Esse aspecto que você está colocando é tão relevante que quando a certeza da força toma conta da comunidade, né? Quando a comunidade se sente inviolável, se sente relevante, ela começa até a trocar o assunto, né, Wellington? Ela para de falar da Bíblia, ela começa a falar de outras questões, né? Políticas, A sociológicas, pauta é outra. a pauta é outra. Incrível, né, cara? E isso toma conta. Essa semana eu e você, inclusive, estávamos conversando sobre a vocação, né? A vocação para a missão, para o ministério, e nós estávamos constatando isso, que quanto mais quebrado, quanto mais humilde, né, quanto mais se sente desnecessário o crente, mais relevante ele se torna para Deus, né? O quebranta... É inversamente proporcional ao que acontece na sociedade, né? Não é, cara? O quebrantamento, né? Você vê. Eu me lembro de uma igreja que eu fui visitar alguns anos atrás, com o nosso amigo Luiz Pires, né, professor com a gente, e nós fomos convidados aí no gabinete do pastor. Cara, eu queria morar naquele gabinete. O gabinete do cara foi a coisa mais espetacular que eu já vi. A biblioteca do cara devia custar, sei lá, R$ 1 milhão, uma coisa espetacular. E Cristo vai deixando de se tornar, né? Ele perde a relevância, deixa de ser o centro, e o centro passa a se tornar outra coisa, né? A nossa vida, a nossa convivência, as nossas experiências sociais, né? A nossa igreja é muito boa, muito confortável, né? Muito arrumada. Aqui você tem uma coisa muito legal para as crianças, estacionamento, ar-condicionado, uma tela de LED top. Passa a ser a experiência, né? O mais importante passa a ser a experiência local e não É. a, não a O brilho experiência da concreta. treliça é o brilho da treliça, né? A treliça Fala do, lustrosa, né? fala do livro Envernizada aí, e a fala do videira livro, morrendo. fala do O livro, livro. o livro A Treliça e a Videira, ela vai falar isso, que de maneira, às vezes, imperceptível, a treliça, que é a estrutura que sustenta a videira, porque ninguém vai a um vinhedo para ver a treliça. Você vai ver as videiras, né? O fruto da vide, experimentar o fruto da vida. Vídeo. Mas as nossas igrejas, elas, de alguma maneira, elas começaram a valorizar tanto a treliça em detrimento à videira. Então, essa treliça, que é a estrutura, né? Ela vai absorvendo recurso financeiro, ela vai absorvendo energia, as agendas se tornam insuportáveis, as reuniões se multiplicam para manter o verniz da estrutura da treliça, enquanto isso a videira ela vai deixando de ser regada, de ser adubada, de ter a atenção devida e vai definhando. Mas, de qualquer forma, eu tenho espaços arquitetônicos bonitos, eu tenho a tela de LED, como você falou, eu tenho um gabinete onde você se sente no spa, né? Então, a estrutura sobrepõe ao corpo, né? A treliça sendo Exatamente. mais importante que a videira. Tá aí o livro, né, que o Wellington explicou com tanta qualidade, é o livro sobre a treliça e a videira, é um livro espetacular, e o autor nesse livro ele explica, né, com muita propriedade que para você plantar uma videira, né, Wellington, você precisa de uma treliça, de um suporte, né, um suporte onde a vide vai se espalhando, né, ela vai tomando lugar, né, vai ganhando força
Só que o problema é que, às vezes, a comunidade passa a dar mais importância para a estrutura que sustenta a videira do que para a própria videira, que a gente coloca a treliça para a videira dar fruto. Mas a treliça não é importante. O importante é a videira. E engraçado, o ápice, né, do negócio é quando a treliça some debaixo de tantos cachos, daquela ramagem, né, vívida. Você não vê a treliça, parece que a vide está em pé por si própria, né? Não tem a estrutura. Aparência, aí aparência. É as aparência, aparências, né? Você se liga na aparência. E isso aqui que os autores, né, falam no livro, nada mais é do que uma repetição da história, da jornada, da trajetória humana, né? Porque, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos lá o tabernáculo, que era uma estrutura que favorecia o ensino, né, a didática da reconciliação com o Criador, mas o mais importante não era a tenda, nem o altar, nem o incenso, nem a arca. O importante era Deus, né? Só que os caras começaram a dar importância para a tenda. Depois o templo, a mesma coisa, né? O importante era a presença de Deus no templo, mas os caras começaram a dar mais importância, como também nós vemos na história da igreja contemporânea, né? As pessoas dando muita importância para a cruz. Não, mas a cruz ela é central na doutrina, mas o mais importante é o Cristo que foi crucificado. Foi crucificado. Aleluia. E ressuscitou, né? Vamos dar bom dia aqui para Maria Bernadette, que está em Portugal, né? A nossa grande amiga lá. Bom dia para o seu Roberto, presidente mundial. Seu Roberto, o seu livro já está aqui, já está esperando, chegará às suas mãos no dia de hoje. Bom dia, Fátima, presente com a gente. Bom dia, o André, participando da nossa aula. Bom dia, o pastor Valmir, né, assistindo a nossa aula aí com muito carinho. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas todos vocês. O André é aluno novo do seminário aí, ele entrou né? O Valmir já é aluno antigo, mas o André está chegando. André é calor. Muito bem, André. Tá aí o versículo, né? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É isso. Jesus tem essa autoridade, né? Jesus tem esse poder de dizer isso. Só para eu não perder, no começo, um livro que foi parte, né, do meu estudo de homilética, no livro Pregação e Pregadores, Lloyd Jones apontando a falência, né, da igreja ali no Reino Unido, dela se tornando ali um clube social, ali final ali do século XX, ele tem uma frase que ficou muito marcada para mim, que ele diz assim: para todas as necessidades, existem várias agências, mas para a pregação do evangelho, somente uma. Quando a igreja abre mão daquilo que é exclusivamente sua atividade para competir nas atividades que qualquer outro pode fazer, ela perde a sua razão de ser. Porque se ela não entrega a cesta básica, outras agências podem fazer. Se ela não socorre o faminto, não apoia a viúva, outras agências podem fazer, ainda que isso seja importante. Mas isso não pode assumir o papel principal, porque a pregação do evangelho é só ela que pode fazer. Quando ela abre mão daquilo que só ela pode fazer para fazer o que outros também fazem, ela perde o seu sentido de ser, a sua voz profética, a sua relevância social. É isso mesmo. Está aí o livro Pregação e Pregadores, do Dr. Martyn Lloyd Jones. Você que tem vontade de pregar, né? Você que tem vontade de ensinar, está aí o mestre dos mestres, o mestre dos magos, Martyn Lloyd Jones. Esse não era mole, até não. Aparece aquela carequinha dele, né? É verdade. E ele fala isso mesmo, né? Ele fala sobre a importância da comunidade, da igreja, nunca perder a sua vocação, né? Que é apresentar Cristo. E é o que você falou, né? E eu acho assim, eu não acho, não, eu tenho certeza, né? Pela nossa caminhada, pela nossa jornada, nós percebemos que
há muita pouca confiança na pregação da palavra, né? Você percebe nos estudantes, nos pregadores, eles não confiam no Senhor. Eles não confiam no poder do Espírito Santo, por várias razões. Nós não vamos entrar nesse mérito porque não é aula sobre pregação, nem teologia pastoral. Mas perdeu-se a confiança no ensino, né? Perdeu-se a confiança na escritura. Então eles começam a lançar mão de outras ferramentas. Isso é interessante porque também é uma repetição bíblica, né? Sim. Você vê, por exemplo, Saul, ele é reprovado por Deus na sua caminhada como rei, porque ele perde a confiança em Deus e começa a usar outras coisas. Ele tem medo que o povo vá embora, ele tem medo que os soldados se dispersem, ele tem medo que o exército fraqueje, então ele começa a usar de outras ferramentas para poder manter a sua liderança. Só que o que as pessoas esquecem é que a ferramenta da igreja é outra. A ferramenta da igreja não é sociológica, não é antropológica, não é cultural. A ferramenta da igreja é a pregação do evangelho e o poder do Espírito Santo. A mesma coisa a gente vê na doutrina, né, Wellington? As pessoas querendo manter uma disciplina rígida, controlar a vida das pessoas, dizer o que elas podem fazer, o que não podem, onde podem ir, onde não podem ir. E quando a gente ensina sobre a importância da autonomia, as pessoas afirmam: mas se a gente deixar o crente fazer o que quiser, ele não vai ser crente. Então isso mostra que a igreja subestima o poder do Espírito Santo, não é verdade? Sim. A natureza do novo nascimento é esquecida, né? Eu ouvi de alguns alunos, de vez em quando a gente ouve, né, dos alunos, acerca de quando a gente começa a falar da questão, quando eles nos questionam, né, acerca, então quer dizer que com essa questão da eleição, uma vez salvo para sempre, cada um vai viver de qualquer jeito. Se os pastores pregarem isso, a igreja está perdida. Eles desconhecem o poder do Espírito, desconhecem a natureza do novo nascimento. A natureza do novo nascimento não caminha de mãos dadas com uma vida que ignora buscar a semelhança com Deus. Exatamente. E a natureza do novo nascimento não é moral. Não é moral. A aparência é moral. É isso que às vezes o irmão não entende, a irmã não entende. A natureza do novo nascimento ela não é moral. A aparência é moral. A natureza do novo nascimento ela é interna. E é isso que o Lloyd Jones bate tanto, né? Ele fala pra caramba sobre a importância do poder do Espírito Santo. Então é uma comunidade de aparência, né? Que tem fama de estar viva. Ela é reconhecida pelas outras igrejas por sua vitalidade, mas não tem, é falso, né? E ela é reconhecida pelas outras igrejas, e isso a gente vê historicamente, principalmente por quê? Porque ela não tem nicolaíta, ela não tem balaíta, ela não tem jezabelita, ela não tem nada disso. Né? Só que nós já citamos aqui a Trilícia Videira, nós já citamos o Lloyd Jones, agora vamos citar outro mestre, John Stott. Ele vai dizer, no entanto, esta congregação de alto nível social é um cemitério espiritual. Ih, rapaz, essa expressão é a expressão de pregador mesmo, pentecostal. Cemitério espiritual. O Hernandes conta uma história de um pastor que convocou a igreja para o sepultamento da igreja. Aí o pastor botou um caixão dentro da igreja e colou um espelho naquele buraquinho que fica que você vê o rosto do defunto. A carinha do morto. A carinha do morto, ele colocou um espelho. Aí convidou a congregação a ficar de pé, cada um vinha à frente para olhar o defunto. Quando olhava era um espelho, era a cara dele no sepulcro, no caixão. Pois é, eu quero aquela pergunta que não quer calar, né, ué? O pastor também foi lá dar uma olhadinha lá? Ele foi o primeiro, ele puxou a fila. Isso lembra a passagem de 1 Samuel, né? Exatamente sobre a história de Saul, que nós citamos agora, quando Saul diz para... Saul alega que desobedeceu a Deus porque era necessário desobedecer. Foi a resposta que ele deu. Eu precisava Cara de pau, desobedecer. né?
Porque como é que ia acontecer? Né? Eu não podia matar os amalequitas todos, eu tinha que preservar alguma coisa. Né? Uhum. E Samuel, então, o reprova. Mas logo depois que Saul é reprovado, qual é a história que segue? Qual é a história que vem em seguida? Deus diz para Samuel, falou assim, olha, Samuel, infelizmente Saul, né, um cara de pau, como você falou, ele mente, Mente que nem sente. mente que nem sente, então ele não serve mais para ser rei. Vamos levantar um rei. E Samuel vai aonde Deus envia, e quando ele chega àquele lugar, vai à casa de Jessé e pede que os filhos de Jessé passem, né, que ele traga os filhos, e aí quando ele olha para o primeiro filho, o filho tinha cara de guerreiro, né, cara de soldado, cara de conquistador, pinta de rei, postura de Uhum. rei, né, falava até com... E ele falou assim, tá aí o rei que Deus escolheu, né? Tá aí o A cara, aparência perfeita. pô, a aparência é perfeita. Você vê que até Samuel, que é um homem de Deus, se engana, né? Isso é importante demais, esse detalhe bíblico aí. Jesus pode dizer, eu te conheço, né? Mas Samuel se enganou. E aí vem a resposta de Deus para ele, de 1 Samuel 16, versículo 7, quando ele diz, né, Samuel, não olhe para sua aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Essa frase ela é eterna, né, cara? E é exatamente isso. Deus conhece, Deus vê o que o ser humano não é capaz de ver. Mas aí vem a pergunta, Wellington, cadê aquela pergunta que não quer calar? Cadê Satanás? Cadê Satanás? É Satanás que entrou na brecha? Porque tem uma igreja aí que é a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Tem a outra que tem o trono de Satanás. Tem a outra que tem a mulher de Satanás, que é Jezabel, casada com Satanás. Satanás é casado. Ele é casado e faz aniversário em agosto, como diria a grande sacerdotisa Sol. Apóstola Sol. Já Apóstola deu. Sol. Cadê Terrível. Satanás, né? Por que Satanás não perturba esta igreja de Sardes? Por que ele não incomoda ela? Por que ele não persegue? Porque ela já está espiritualmente morta. É isso. Tem uma das cartas do Diabo, Seu Jovem Aprendiz, né? Do C.S. Lewis, que ele fala, não, a gente deixa eles pensar deles a si mesmo, né? Eles achar que está tudo certo, não vamos atacar, deixa eles caminharem assim, que é do jeito que a gente quer, não mexe nisso. Mas eu tenho que atacar o Satanás. Não, rapaz, assim eles nos agradam. Fala um pouquinho desse livro aí, ué. Esse livro é muito legal. Então, é um clássico, né, que às vezes não dão muita importância, mas ele tem algumas sátiras, né, de uma maneira bem satírica, ele vai trazendo situações da igreja. E uma das coisas que eu acho muito legal é quando o comportamento da igreja já está condizente com os planos de Satanás. A igreja está caminhando, achando-se triunfante, e ele chama o seu jovem aprendiz e fala, tá vendo ali, ó? Olha, tá do nosso jeito. Eu gosto, por exemplo, quando ele fala da falta de tempo. Nós não vamos mais oprimir, vamos dar tarefa, vamos encher a sua agenda, vamos criar programação. Eles vão andar tão preocupados com faça, e não perceberão que nós estamos ali, atuando. A igreja é do jeito que o diabo gosta. Do jeito que o diabo gosta. Uma loucura. Tá aí o livro de C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Um livro muito gostoso, né? Muito delicioso. Um livro bom para ler em dia de chuva, com aquele cafezinho, aquele bolinho de chuva, né? Você sentado na varanda, tomando café, lendo. E cada vez que a gente lê esse livro, já lemos várias vezes. Eu já li várias vezes, você também, né, Wellington? A gente se surpreende com a assertividade do autor, com a forma como ele mostra que a comunidade se adapta rapidamente, né,
aos parâmetros do mundo, né? Olha, já citamos 3 livros aqui muito legais para você ler, que todos eles falam sobre isso, né, Web? Sobre as aparências, Sobre as aparências. sobre a estética, né? Uma igreja estética, né? Uma igreja que luta para ser reconhecida, uma igreja que quer ser relevante, então ela é muito atarefada, né? Ela faz muita coisa, ela não para de trabalhar e se esquece do primeiro amor, né? Que é a compaixão, a generosidade, a misericórdia, a devoção pela escritura. Inclusive no podcast que nós fizemos, eu, você lá com o Paulo, no Falando de Bíblia, eu até falei, comentei um pouco sobre isso, né? A teologia sistemática, que é o curso que nós vamos ministrar no Betel, ela só vai ser bem aprendida se houver piedade, né, Wellington? A piedade... E vida comunitária. Ela quebranta o coração, né? Então você olha para a teologia com outro olhar, ela não te endurece. Agora, quando o cara não nasceu de novo, ele não está envolvido com a comunidade, ele vai olhar para a teologia de forma dura, né? De forma dura. Ou ele vai pegar aquilo e vai oprimir a igreja, como acontece em Éfeso, sem amor, né? Com amor morto, ou ele não crê mais, ele perde a fé, né? Se isola. Então, é a igreja do jeito que o diabo gosta, né? Vai para a Torre de Marfim. Torre de Marfim, cara. Isso aí é Maquin, né, cara? É Maquin, né? A igreja da bancada, né? A igreja da varanda, a igreja que olha de cima, né, cara? Não se envolve com a realidade. A teologia que não toca o chão. Sim. É o que está acontecendo com Sardes. Hoje a gente pode até cantar aquele hino, né, Wellington? Aparências nada mais. E nessa loucura, ou então pode cantar o hino do Chitãozinho Chororó, né? Evidências, né? Tô negando as aparências. Exatamente. Tem cheio de vários hinos aí para cantarmos no final dessa aula. Bom, aí agora, logo após essa denúncia, né? Porque no caso de Sardes, a pregação é uma denúncia, né? No caso de Sardes, a pregação, a carta é uma denúncia ao que está acontecendo, né? Jesus expõe essa loucura da igreja de Sardes. Vemos aí mais uma vez a semelhança com os textos do Antigo Testamento, né, Wellington? Porque nós já falamos sobre isso no início do estudo, no início do livro de Apocalipse, que João, o autor do livro, o evangelista João, né? Alguns liberais vão dizer que é o João de Patmos, que é outro João. Não, mas é o evangelista João. Não engasga, não. O evangelista João vai dizer o quê? Ele vai se posicionar como profeta, né? Como aquele que chegou com uma mensagem de Deus para este tempo, confrontando a realidade. Nós fizemos ali várias comparações da forma como o texto é escrito, é o mesmo estilo que se usava para escrever os livros do Antigo Testamento. E nesse momento, quando ele fala, né, desperte, né, ou esteja atento, não sei como é que está na sua versão, dá uma olhadinha no versículo 2 aí. Tá. Fique vigilante. Fique vigilante. Vigiai. É muito interessante que pensando, né, nesse contato com a cidade, ele traz a figura, traz a mente do povo ali que, olha, vocês não vigiaram uma brechinha lá, por onde só vocês pensavam que só vocês conheciam aquele caminho, o inimigo entrou e exterminou vocês a partir de dentro, né? Abriu o portão, invadiram e aquilo que vocês pensaram que era indestrutível, ruiu. Então, estejam vigilantes, né? A figura não fiquem como vocês fizeram com a cidade, estejam vigilantes quanto à sua maneira de viver. É bom a gente tocar nesse ponto, né, e ressaltar que muitas vezes se confunde vigilância com patrulha, né? Existe uma patrulha moral que fica vigiando a vida das pessoas. Cuidado, vigia, presta atenção, olha onde você está andando. As pessoas ficam vigiando a roupa, né, o comportamento. Mas o que a Bíblia está falando sobre vigilância não é um aspecto moral. É muito pior, né? A moral é resultado. Você vê que, aparentemente, eles têm uma moral ótima.
Sim, mas a estética é bonita. estão reprovados por Deus, né? A vigilância é outra. A vigilância tem a ver com falta de devoção, né? Com centralidade das escrituras, amor a Cristo, né? Fuga da arrogância. É outra vigilância. E Ezequiel lá no Antigo Testamento, lá no início do livro de Ezequiel, tem lá, você encontra assim um pressuposto do ministério profético, né? O profeta, ele é um sentinela, ele é um vigia, né? Ele observa, ele denuncia. Também aí um ensinamento bíblico importante: profeta não é cigano, né? Você que está aí na sua igreja, profeta, o cara se autodenomina profeta, mas parece um cigano, né? Que me dá sua mão aqui que eu vou ler o seu futuro. Eis que vejo para você. Não, o profeta é um sentinela de Deus. Ele é um vigilante de Deus. E mostrando a direção, né? Em Efésios, Paulo é um sentinela. Desperta tu que dormes, ele declara, usando o texto do Antigo Testamento. E João faz a mesma coisa. Saia de dentre os mortos, né? Ele ainda fala, saia de dentre os mortos, desperta e sai de dentro dos mortos. Exatamente, né? E o pregador, ele é um sentinela, né, Wellington? Já que você citou aqui pregação e pregadores do Lloyd Jones, né? O ministério da pregação é o ministério da sentinela, né? Aquele que está de pé, observando, olhando e denunciando quando a comunidade se afasta do caminho. Muitas igrejas se perdem, muitas lideranças, porque elas ficam focadas no aspecto moral, né? Na vigilância do comportamento de cada um, e esquece do que é mais importante. Então, a nossa pergunta aqui, como alunos, como estudantes, é muito simples, né? Onde está o sentinela de Sardes? Onde está o Ezequiel de Sardes? Isso que você falou aí do pregador como sentinela, perdeu-se totalmente de vista, né? Porque, pensando no nosso contexto brasileiro, né, que o movimento pentecostal, e aqui não vai uma crítica diretamente ao movimento pentecostal, mas por ser a maioria, tem a figura do profeta desse carismático, que recebeu o dom, né, essa figura. E com isso, a pregação em si perdeu o seu papel profético, né? E onde Paulo diz nas Escrituras que ela é útil para correção, né? Corrigir esse rumo, educação na justiça e apresentar todo o homem perfeitamente aprovado para toda boa obra. Então, não é que é uma revelação extraordinária que vem através da boca de alguém que se levanta com o dedo em riste, mas é aquele que, domingo após domingo, está no púlpito, valendo-se dessa escritura que é útil para corrigir os rumos. Ele é o profeta, ele é o arauto, né, que denuncia. E perdeu-se no púlpito, né, adotando agora um papel de quase autoajuda, a pregação de domingo, né? O crente está longe de Jesus, aí vai lá no domingo, ele recebe um elixir poderoso para caminhar por 6 dias até o próximo domingo, né? Ele enche o bornazinho dele, não, eu preciso encher. Então, perdeu-se o aspecto profético da pregação dominical. Exatamente, cara. É muito legal você falar dessa forma, né? Eu acho que essa frase que você citou agora, ela é extremamente relevante, né? O aspecto profético da pregação dominical, né? Esse é o ponto, né? Os alunos e irmãos, quando eles estão estudando teologia e Bíblia com a gente, eles querem uma fórmula para pregação, né? Como é que prega? Aí os livros também que são publicados, muitas vezes querem oferecer um caminho para a pregação. Faz isso, faz aquilo outro. Tudo bem que tem método para estudo, tem método para interpretação, tem método para um monte de coisa, mas a pregação, ela é existencial, né? Ela passa por dentro do pregador, né? Ela fala primeiro com você. Então, quem não lê a Bíblia, quem não tem vida devocional, né? Quem não tem uma jornada, que também isso conta, né, Huerto? A jornada, né? Jornada, experiência, vivência, né? Quem não tem uma jornada cristã, não tem nada para dizer, né, cara? Eu acho que isso é importante. Porque, na verdade, na pregação, Deus é soberano. Você fez o seu devocional, você vai dar uma aula de manhã, como a gente está dando aqui agora,
Eu e você nos preparamos minimamente para a aula, minimamente mesmo, né? Não foi uma preparação mínima. Estamos aqui tentando ser fiéis à Escritura e nós não temos noção da repercussão que a aula vai ter, né? Quem ela vai atingir, onde ela vai chegar, o que ela vai fazer, porque a soberania é de Deus, né? Só que quando você quer controlar tudo, né, Wellington, quer controlar todos os fatores, o que acontece? Você perde essa capacidade, você perde essa relevância profética de sentinela. Então, o pregador, o professor, o discipulador, o missionário, ele não deve se preocupar em vigiar a vida de ninguém, né? Em dar rumo. Ele tem que se preocupar em ser fiel ao que Deus está falando, não é verdade? Fiel às Escrituras. Isso aí. Quero citar um livro já que a gente está nessa onda do livro hoje, né? Quero citar um livro que é A Supremacia de Deus na Pregação. Do Piper, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre os efeitos da mensagem que estão no controle do Criador, né? Não estão no nosso controle. E o que Jesus está denunciando através de João na carta é que a igreja de Sardes está tão assim, como se dizia antigamente nos anos 90, ela está tão secularizada, né? Tão dominada pela cultura, que ela perdeu a relevância e não diz mais o que Deus gostaria de dizer, né? Ela fala outra coisa. Na busca da relevância, ela se tornou, diante de Deus, insignificante. Exatamente. E nesse sentido, João, quando escreve inspirado por Jesus, ele assume o papel profético. E o profeta é como? Ele é imperativo, né, Wellington? O profeta é aquele que aponta, né? Ele não é cigano. Profeta não é cigano. Profeta é porta-voz de Deus. Essa é a chave, né? Assim diz o Senhor. Ou então veio a minha palavra do Senhor, né? Não é ele que está dizendo, não é o que ele acha, é o que Deus disse. E o texto vai mostrar para a gente os imperativos proféticos da mensagem. Tem 5 imperativos, né? 5 palavras que João dá, né? Esteja atento, fortaleça, lembre-se, obedeça, arrependa-se. Não tem nem assim diálogo, não tem nem possibilidade de debate, né, Wellington? Sem negócio. Sem negócio, né? É na pancada, assim. Esteja atento, acorde, desperta tu que dorme. Levanta-te de dentre os mortos que o sol já resplandece. Exatamente, levanta-te dentre os mortos, porque o sol já resplandece. Mas assim, alguém poderia perguntar, igual o fariseu perguntou para Jesus, né? Quem é o meu próximo? Né? Alguém poderia perguntar, mas eu vou ficar atento a quê? Eu vou me lembrar de quê? Eu vou obedecer a quê? E aí o próprio Jesus responde, né, diretamente para quem ousar perguntar. Lembre-se do que você ouviu e recebeu. Né? Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Não há novidade. Não tem novidade. Isso é importante, né, Wellington? Essa necessidade da novidade vai cansando, né, cara? Vai cansando, cansa e empurra para outras novidades. Aquele que é movido por novidade e não pelo testemunho da palavra, ele se enfada. Ele, de novo isso. Aí a igreja que é movida por novidade, de tempo em tempo, ela tem que estar criando um mecanismo, criando uma programação, criando uma forma, uma luz, um efeito, porque o povo é sedento por novidade. Você sabe que eu já conheci algumas pessoas na minha vida que diziam exatamente isso. Por que você não vem à escola bíblica, meu irmão? É sempre a mesma coisa. Eu já conheço, cara. Já conheço todos os textos. Já conheço todas as histórias. É sempre a mesma coisa. Eu gosto de usar um texto, estava procurando aqui, achei, de 1 Pedro, capítulo 1, Pedro é o homem que faz lembrar. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem, embora já conheçam e tenham sido confirmados do que receberam. E mais à frente ele diz, me esforçarei, no verso 15, mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês
se lembrem. Eu gosto de falar isso. A nossa fé não é de novidade, mas é de lembrança. Exatamente. Né? Não é isso de que... lembrança. Não é isso que acontece na reforma? A reforma não traz novidade. Ela traz à memória o evangelho, a palavra de Deus que estava sob os escombros da tradição, dos costumes, das regras. Exatamente. Nós temos um caso no Antigo Testamento, né, do rei Josias, que é emblemático, né? Uma vez que ele pede a Deus que o ajude, o abençoe, que ele coloca no coração o propósito de servir ao Senhor integralmente, o que o Senhor faz? Devolve a ele a escritura. Né? A palavra reaparece das cinzas e no traz meio de dos volta, escombros. No meio dos escombros, né? O doutor Paulo Romero, nosso amigo também, que esteve recentemente em Niterói, e uma pessoa muito carinhosa, nós amamos muito, ele sempre diz isso, né? Que quando o povo de Deus odeia o Senhor e fica egoísta e fica arrogante, Deus esconde a sua palavra. Mas quando o povo de Deus ama o Senhor e busca a sua presença, Deus traz de volta a sua palavra. Para que as pessoas se lembrem, né? Para que as pessoas se lembrem do que já foi dito. E é isso. Fala. Não há nada de novo debaixo do sol, já dizia o sábio. Não tem novidade, exatamente, não tem novidade. Isso é importante, né? A repetição, né? E é o que você falou, o mundo pós-moderno é um mundo de muita velocidade, né? Um mundo muito rápido, e as pessoas levam isso para dentro das comunidades. Então, as pessoas se esquecem com facilidade do que ouviram. Nós precisamos lembrar também que João, o apóstolo de Apocalipse, mais uma vez, você que é liberal, né? Você que não acredita na Bíblia, não é o João de Patmos. João é um João evangelista. Ele trabalha com contrastes, né? Desde o Evangelho, essa coisa de noite e dia, luz e trevas, né? Início e fim, primeiro e último. Ele gosta desses contrastes, né? Carne e... Enfim, está sempre fazendo os antítese, né? Ele é o da tese e da antítese. Ele tem esse método, né, que é um método importante, que faz a gente pensar, e ele faz isso e usa isso em Apocalipse, e vai dizer que Jesus, né, que se ele vai falar o seguinte, que se o povo de Sardes não se arrepender, Jesus o visitará, e o visitará como ladrão de noite. Então eu te pergunto, é Cristo um assaltante, Wellington? Cristo é um assaltante? É o aspecto de surpresa, né? E o interessante é que o Bill fala no livro dele, A Vitória, né? A vitória do... o brado de vitória, né? Um comentário que ele tem no Apocalipse, ele fala que isso aí diz o aspecto de uma visita de juízo. Não está falando aí da vinda de consumação de todas as coisas, mas uma ideia de que o Senhor visitará em juízo para corrigir. Se vocês não se corrigem, se vocês não ouvem o que eu estou falando de antemão, eu irei, eu visitarei, sem que vocês percebam, eu vou chegar com o pé na porta, já que vocês não abrem a porta para que eu entre, né, usando a figura do próprio Apocalipse, eu chegarei com o pé na porta e eu vou visitar em juízo. Cara, pé na porta, muito bem, cara. Nós vamos chegar nesse texto aí do pé na porta, já já. Esse texto já está se aproximando, mas assim, eu quero aproveitar aí os minutinhos que estão faltando dentro da aula para enfatizar isso também, que durante muitos anos, né, Wellington, nós recebemos esse tipo de mensagem, né? Cuidado, Jesus vem como ladrão, isso era pregado dentro da igreja, né? Ainda é, né? Vamos falar a verdade, né? Ainda é. Cuidado, Jesus vem como ladrão, vai te pegar de surpresa. E nós, cristãos, durante muitas décadas, ouvimos apenas esse tipo de mensagem, né? E aí vem aquele cuidado moral, né? De você estar se cuidando, vigiando, né? Orar e vigiar. Cuidado onde você vai, onde você entra, porque vai que Jesus te pega na hora. Você pegou o copo, botou na boca, vai dar aquela golada, Jesus engasgue tudo. E Jesus volta. Então você está vendo futebol na hora do jogo, que você bota a camisa, Jesus volta. Está vendo aquele filme, Jesus volta. Então, nós fomos ensinados durante muitas décadas
que a nossa relação com a vinda de Cristo era uma relação de surpresa e que você tinha que estar preparado para aquele momento específico, para aquele momento. E aí o que acontece? Quando a mensagem do evangelho é pregada desta forma, você nunca tem certeza. Está salvo ou não está salvo? Bem me quer ou mal me quer? Está redimido ou não está redimido? Está reconciliado ou não está reconciliado? Você nunca tem certeza, porque você tem medo. E já falamos sobre isso aqui nas aulas, que a ceia, que é um instrumento memorial de esperança, de convicção, né, de alegria, virou uma tristeza, né? Virou uma melancolia, um desespero, todo mundo chorando, clamando por misericórdia. E isso é mal Era celebração, né, cara? Pô, vamos ler um texto, Wellington, que é importante, né, sobre esse tema. Lê pra gente aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 11, para entender o que João repete no livro de Apocalipse. 1 Tessalonicenses 4... Capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 11. Vamos lá. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é da noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Repetindo o verso 10, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que eu posso dizer diante da clareza dessas palavras? Que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós... Rapaz, você vê que a palavra de Paulo em Tessalonicenses é a palavra do Atalaia, para te despertar. Mas é a palavra do Atalaia para quem vive a vida cristã. Ser cristão é diferente de ser reconciliado, né? Ser cristão é uma decisão que você toma a partir da reconciliação. E Paulo está dizendo, Paulo está falando. E eu me lembro que quando eu era criança, também na igreja, né, uma igreja X qualquer, não vou citar aqui o nome, a gente ouvia muito que crente não podia andar na rua de noite, porque nós somos do dia. Nós somos do dia. E quem anda na noite é das trevas. Não, mas não é disso que João está falando. Ele está falando sobre quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Quem se reconciliou com Deus e quem não se reconciliou com Deus. Então, se você é crente, se você nasceu de novo, a vinda de Cristo nunca vai te pegar de surpresa. Você está esperando ela. Né? Sempre tem a graça, né, depois da correção, né? Ainda que Paulo exorte a vigilância, a estar alerta às circunstâncias, né? Porque o fim, né, na carta aos Tessalonicenses, aquela ideia da proposta escatológica, ainda que ele fala, mas quer vigiemos ou não, ele morreu para que nós estejamos unidos com ele. Então é bom que você vigie, mas não é o seu estado de alerta que te garantirá na união com ele. Exatamente. A falta de alerta, né, a falta de vigilância, ela tem consequências. E são outras consequências. Uma delas é o juízo. Né? Você vai acabar passando por um juízo desnecessário. E sofrendo também desnecessariamente. Ou se perdendo completamente. Mas são outras coisas. Né? São outras. O pastor Valmir aí, seu aluno, está dizendo isso. Aqui também já ouviu isso aí, ó, que crente tem que andar de dia. Tu era da noite, né, Valmir?
Era da noite. Depois você conta isso aí, Valmir. Tá aqui o livro que o Wellington citou, né? O livro do Bale, muito legal, né? O Brado de Vitória sobre Apocalipse, que tem a ver com o que a gente ensina também, né, Wellington? Que o livro de Apocalipse é um livro de alegria, né? Um livro de De celebração, alegria. e não um livro de medo, né? De história de terror, filme de terror, Hellraiser. Não é isso, não. Não. Não é isso, não. São brados de vitória. Já que você falou, Wellington, que Jesus, depois da exortação, sempre vem a graça, a carta de Apocalipse segue o mesmo padrão, né? Sim. Vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. O mesmo Sim. Cristo que aponta a falha, ele também é muito assertivo em dizer que conhece as pessoas e sabe que ali há aqueles que não se contaminaram. Aí, pegando esse pedacinho e contaminar as suas vestes, vamos voltar aos estudos que já fizemos anteriormente, já explicamos aqui o que isso significa. Você que ainda não estudou, já não assistiu os outros vídeos, as outras aulas, assista lá, vou te dar uma palhinha, né? No Oriente era muito comum comparar a vida com a veste, a vida com as roupas, porque a roupa, a vestimenta, ela era um retrato do caráter, ela era um retrato da pessoa, ela demonstra quem a pessoa é, né? A sua posição social, o seu comportamento, a sua maneira de pensar. Por isso que é tão comum no Novo Testamento essas expressões vestir-se, despir-se, cobrir, vestido, revestidos do Espírito Santo. O cara pensa que revestido do Espírito é poder dobrado, né? Só que revestido do Espírito é ter uma outra roupa, né? É ter uma outra conduta, um outro caráter, uma outra identidade. Não tem a ver com poder. O cara pensa que revestimento, né? Revestimento de poder, né? Parece até o Jedi, o Sith, poder, revestimento de poder, mas o revestimento é outra roupagem, né? Outra, igual lá o filho pródigo, quando se encontra com o pai, né? A primeira coisa que o pai faz é chamar os servos, né? Tragam uma roupa, tragam sandálias, tragam um anel, tira esse lixo aí, tá igual um mendigo, né? Uhum. A mesma coisa a parábola do banquete, que você falou dela tão brilhantemente, na verdade, graça, né, Wellington? Deus convida todos para o banquete, mas só pode entrar aquele que coloca as vestes nupciais, né? As vestes do banquete. Existe uma roupa, uma forma, um jeito de ser que precisa ser assimilado. Identifica. Uma identificação, é isso. Acho que a melhor palavra é essa aí, uma característica, né? Uma marca que você tem, e essa marca vem de Deus. Você vai chegar aqui na porta da minha casa e antes de você entrar eu vou te dar uma roupa nova. Aproveitando essa sua fala aí, desconstruir, né, uma questão que é espiritualizada, por exemplo, quando Pedro é confrontado por aqueles ali perto da crucificação de Jesus, né? Que alguns falam assim, olha, ele fala como ele. Aí alguns vão dizer, é porque Pedro era tão parecido com Jesus. Mas não, ali era uma característica, uma identidade, um dialeto comum aos pescadores da Galileia. Aí isso! Eu cansei de ouvir pregação, não, porque Pedro era tão parecido com Jesus que ele não podia negar que era um cristão. Que não... Falava, cara, não tem nada a ver. Aquele grupo que andava com Jesus tinha uma linguagem própria. Própria. Isso. É o contrário dessa veste, do revestimento do Espírito. Uma vez revestido do Espírito, você vai manifestar, né? Não é uma manifestação demoníaca, aspectos na sua vida que são condizentes com essa nova roupagem, né? Com essa nova identidade. O que o povo sonha, Wellington, o que o povo sonha, deseja é ficar igual essa foto aqui, ó, reluzente. Poder, poder, poder. Todo mundo quer ser mago, mas o que a Bíblia está dizendo é isso, é que quando o Espírito Santo entra no coração do homem, o homem começa a dar sinais de mudança, né?
novas características. E se você fizer esse caminho da mudança, preste atenção que eu vou te falar agora, hein? Preste atenção. Se você fizer o caminho da mudança por uma trilha moral, não é o espírito. Não é o espírito. É você mesmo. É vaidade. Como diz o texto de Colossenses. O controle do corpo, a mudança do comportamento, a resistência à cultura tem aparência de sabedoria, mas é vaidade. É muito legal, né? Paulo explicando isso com muita clareza também. Então, essa vestimenta, quando Jesus fala assim, vestes, não contaminar as suas vestes, significa o quê? Que esses poucos não se misturaram, continuam com as mesmas vestes, com as mesmas características adquiridas no novo nascimento. Né? Como você está na vibe da teologia bíblica lá nesse período lá no seminário, é aquilo que a teologia bíblica vai fazer de capa a capa do chamado remanescente fiel. Sempre terá, de tempo em tempo, a cada era, a cada época, em cada grupo, você sempre terá aqueles que não se contaminaram, ou naquela frase famosa lá com relação a Elias, joelhos que não se dobraram. Né? São aqueles que ali na ponte do Antigo para o Novo Testamento, que Lucas registra muito bem, que tem a expectativa correta daquele que haveria de redimir Israel. Enquanto alguns esperavam guerreiros e coisas do tipo, você vê o Simeão com um bebezinho na palma da mão, reconhecendo que aquele é o prometido, aquele é a redenção, aquele simples. Então, é a ideia que a teologia bíblica sempre traça de um remanescente fiel. Isso, exatamente. E é sempre o remanescente, né, Wellington? Nunca é todo, nunca é o grupo. Daí essa questão das aparências, né? Nunca é o grupão, né? Nunca é a comunidade relevante que vai mudar a sociedade, né? Geração, né? Impactar esta geração, nunca é impactar a geração, né? É sempre e nunca será. Nunca será, é sempre servir a Deus, né? Porque Deus sabe. Deus sabe, Deus vê. Né? E não é sobre nós, né? Não é sobre nós, não é sobre a nossa conduta. Né? E como eles permaneceram fiéis? Porque aí o camarada vai pregar sobre esse texto na igreja dele, pega esse versículo aí das vestes brancas e começa a marretar. Não pode se sujar, não pode se, né? Não pode se contaminar, essa coisa da contaminação, né? Da contaminação moral. E aí também vem aquela ideia da santificação gradativa, né? Do cara que santifica-se a si mesmo. Ora, se você pudesse santificar-se a si mesmo, meu irmão, minha irmã, não haveria necessidade de cruz, né? Nem de Cristo. Você mesmo cuidaria da sua própria vida. Mas, infelizmente, não existe essa santidade tão buscada pela igreja, né? Que eu vou me poupar de tudo aqui, porque o pecado é originado na sua natureza. A sua natureza é pecaminosa e afastada de Deus. Por mais que você se purifique, nada une ao Senhor. O que se espera é que um cristão nascido de novo consiga revestir-se de uma outra roupa, né, Wellington? Consiga ter uma outra identidade, né? Como é que o crente vence? Como é que ele mantém a sua roupa limpa? Pelo sangue do Cordeiro, né? Como o próprio livro de Apocalipse vai ensinar, né? Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que não pela sua própria capacidade, né? Mas por aquilo que Deus faz. É Deus que faz. Ainda que não com tanta evidência, mas esse Apocalipse 12:11, ele vai dar aquela ideia que na teologia a gente chama de um processo sinérgico, né? Que você sozinho não consegue. Então fala aqui, ó, pelo sangue e pelo seu testemunho. Por aquilo que Deus fez, primeiramente, é uma obra dele, e o quanto você começa com essa nova roupa, evidenciar o que ele fez. É só isso, é evidência do que ele fez. Não tem. E muitas vezes essa evidência não é aparente. Não é aparente. É o que a carta está mostrando, ela não é estética. Não é estética. Você pode ser muito bem um sepulcro caiado.
Exatamente, não é pela linguagem, nem pelo comportamento moral, né? Obviamente, eu e o Wellington não somos pervertidos morais, né? Não estamos aqui ensinando você a Apesar chutar de o balde. você fazer o L pro Cano, né? Apesar disso, né? Agora eu estou fazendo o L do Cano assim, ó, porque o que a gente está sendo roubado, né? Todo jogo é um juizinho para nos roubar, né? Mas já que você tocou nesse assunto. Mas enfim, juiz e Nico, como dizia a Bíblia, juiz e Nico. Uma susta de malfeitores me rodeiam. Ah, meu Deus do céu. O que a gente está dizendo é que aquele que nasceu de novo, ele não procura a iniquidade, né? Sim. É porque ele não tem mais essa identidade. Ele não procura mais esse comportamento imoral. Não tem mais esse desejo. Por isso que a igreja de Apocalipse, né, a igreja não, perdão, o livro de Apocalipse traz tantos alertas e tantas declarações, porque os cristãos estão sendo enganados, né? Pelos nicolaítas, pelos balaítas, por Jezabel, ou pelo sono, pela morte espiritual, ou pela falta de amor. Esse engano leva o cristão a pecar, e muitas vezes sem saber que está errando, porque ele é ensinado de forma equivocada. É o que também demonstra na Bíblia, né? É por isso que há tanta preocupação com o ensino das Escrituras. O ensino traz luz para que você não ande no caminho errado, porque o crente de verdade não deseja andar no caminho errado, ele só vai andar se for mal ensinado. Sim. Né? Se ele for mal ensinado, ele vai fazer o que não deveria, mas se ele for bem ensinado, a Escritura trouxe a luz, ele vai se comportar adequadamente à vontade de Deus. Ele vai perceber o que é trevas, o que é luz, o que é noite, o que é dia. Então o problema não está no cristão, o problema está no teu microfone. O problema está no teu púlpito, na tua sala de aula, na tua teologia. É aí que está o problema, não está no crente, não. Está em você, que é um péssimo atalaia, uma péssima atalaia, que não conduz o povo de acordo como Deus orienta. E não a comunidade de ovelhas quer ouvir a voz do seu pastor. E ela reconhece a voz do seu pastor, quando o pastor fala que é Jesus. Também não é você, não, é Jesus, né? Essa que é a grande questão. E por isso que quando Jesus fala em Apocalipse, da mesma maneira que Deus fala com Elias, é um momento em que Deus assume a supremacia, né, Ué? Tu fala assim, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Quem manda nessa parada sou eu, cara. Esse povo é meu. Né? Fui eu que morri por eles, né? Então nunca subestime o meu poder. É o que ele está dizendo, né? É uma dignidade escatológica que se experimenta pela graça e não pela comunidade, não pela estética. E aí, Wellington, para a gente terminar a aula de hoje, essa epístola, dentro da epístola, esta carta à igreja de Sardes, que está dentro da grande carta de Apocalipse, ela é uma evidência clara do perfil do texto, né? Que quando o Apocalipse começa, e já falamos isso nas aulas anteriores, Jesus assume a posição de juiz, né? De juiz. Aquele que vem para julgar, né? Eu tenho a espada de dois gumes, né? Ele vai se posicionando como aquele... Eu tenho olhos flamejantes. Da justiça, né? Pés de bronze, reluzente, derretido, incandescente. E aí, olha só como é interessante, como esta carta, ela cria o panorama do julgamento, né? Como se você estivesse vendo um julgamento, né? A roupa, o vencedor está vestido. Toda vez que você tem um criminoso nas antigas civilizações, a primeira coisa que os caras fazem é tirar a roupa do criminoso. Na escravidão também era assim, né? Deixa o cara nu. Uhum. Nos campos de concentração, também na Segunda Guerra Mundial, era assim, deixa o cara nu, né? Ele é exposto. Quando ele é culpado, ele é exposto. Que é o que vai acontecer lá na Odisseia, né? Você se acha o máximo, só que você tá cego e nu, tá exposto. Fala, velho. Ou eles deixam nu totalmente, ou os identificam com uma roupa que os envergonham. Pensando aí nos presos, aquela questão da roupa bem característica, no caso dos judeus, a identidade, né, que colocavam no ombro ali, né, judeu, né, a marca da vergonha do nazismo, né, ou
eles deixam totalmente nu, ou então vestem com uma outra roupa que mudam a sua identidade. Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque, na verdade, quando você lê o livro de Romanos, por exemplo, o livro de Romanos tem uma linguagem jurídica, né? Porque a Bíblia usa, para falar de salvação, ela usa a linguagem jurídica, às vezes ela usa a linguagem social da escravidão, né? Existem diferentes tipos de linguagem e usa também a linguagem familiar, da adoção. Né? Você tem linguagens diferentes para trabalhar o mesmo conceito, o conceito de salvação. E o livro de Romanos traz muito essa coisa da linguagem jurídica, né? Da testemunha, da culpa, do peso, da Colossenses também, né? Do contrato que foi rasgado, né? Da cédula, da sentença. Pois é. No julgamento, quando a pessoa é culpada, ela recebe roupas de culpada. Você citou aí o escravo, né? O judeu, e nós poderíamos citar Jesus, né? Que é imediatamente vestido com uma roupa, despido, né? Ele é deixado nu, com uma coroa, né? Na cabeça, com uma capa. Ele é submetido à humilhação pública, ele é vestido. E Jesus fala o quê? Ao que vencer, né? Eu lhe darei vestes brancas. Então, assim, o vencedor nunca será envergonhado. Isso é muito bacana, né? Nunca será envergonhado. E quando o cara era condenado no julgamento, qual era a primeira coisa que se fazia? Escrever num livro. Tinha lá o livro do julgamento, né? E o nome do camarada era escrito ali, registrado. Tem até uma cena da J.J. Rowling sobre um julgamento lá na obra, na coleção dela sobre Harry Potter, onde ela mostra muito bem isso, os caras escrevendo na hora, quando o cara é condenado, escreve aí e tal, que se escreva no livro, que se deixe registrado. E aqui, a figura do escrivão lá, né, que está nos nossos tribunais. Exatamente. E Jesus dizendo o seguinte: eu jamais apagarei o seu nome do livro. O livro está na minha mão. Sou eu que escrevo. Lembra até Moisés falando, né? Tira o meu nome do livro que você está escrevendo. Como é que Moisés sabia, cara? Não é? Como é que Moisés sabia? E Deus responde assim: o livro é meu. Eu faço o que eu quiser. Cara, impressionante. Cara. A comunhão que Moisés tinha com Deus, né? Como é que ele sabia disso? Como é que ele tinha essa visão? E Jesus fala: jamais apagarei o seu nome. É outro nível, né? Outro nível de relacionamento. Além dessa questão da vestimenta e do livro que caracteriza um julgamento, Jesus ainda diz o seguinte: eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ou seja, Jesus, que é o Salvador, é aquele que nos veste com vestes brancas, né? Com roupas de livramento, né? Com roupas de libertação. É aquele que garante que o nosso nome será escrito no livro da vida, no livro que nos salva. E além dele ser aquele que nos veste e escreve, ele também testemunha em nosso favor. Eu reconhecerei. Né? Lembra o texto de Mateus 7, né? Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Jesus fala assim: não conheço vocês. Não os reconheço. E aproveitando aqui, né? Sempre uma deixazinha para a gente corrigir algumas coisinhas. Quando usam, lá em Mateus 10, você falou Mateus 7, né? Quando usa, né? Que eu reconhecerei, eu proclamarei o seu nome, aquele que não me negar diante dos homens, eu também não o negarei diante do meu Pai, Mateus 10. Numa condição muito parecida de perseguição, juízo, que o Senhor fala, olha, não tema quem pode matar só o seu corpo, mas também aquele que além de atingir o seu corpo, atinge a sua alma. Então, a ideia de testemunhar de Deus diante da opressão, diante do perigo que está ali para ele. Então, se você, diante de todo perigo, você não o nega, você testemunha diante dos homens, não tem a ver com aquele levantei a mão e diante de Deus e dos homens eu falei, eu aceito Jesus, né? Tem a ver com manter a tua palavra, o seu testemunho, independente das circunstâncias. Exatamente. Ó, o senhor Roberto está falando da questão da roupa, né, da contaminação, né? Que muitas vezes o que você mais escuta nas igrejas é esse controle moral
que está muito mais relacionado à questão do legalismo, né? Está muito mais relacionado à questão da cultura da comunidade do que propriamente ao relacionamento com Deus, né? Então fica aquele controle ali, o cara rigorosamente controlando, te vigiando, né? O que você está fazendo, o que você está comer, usando, o que beber, o que você come, o que você bebe, onde você vai, né? Tem muito mais a ver com o legalismo, porque na verdade quem tem poder para julgar é Jesus, que é o que ele está fazendo aqui. E aí, já que você fala sempre em corrigir algumas coisas, né, Wellington? Muitas comunidades de fé proíbem as pessoas de participar da ceia. Ó, você cometeu esse erro aqui, essa falha. Essa falha agora juízes da ceia. é um peso, né? Então você não vai participar da comunhão. Aí a pergunta que não quer calar, né? Quem somos nós para impedir alguém de participar da comunhão? Quem somos nós para dizer que alguém por quem Cristo morreu na cruz não pode ter comunhão com Deus? É muito louco, né? Eu, muito cedo, eu vivi em crise com isso, porque é muito claro para mim a questão dessa dignidade, né? Que eu fui ensinado. Você não pode participar da ceia de maneira indigna, se a tua vida não é condizente, que não sei o quê. Eu falava, rapaz, mas quem me torna digno de assentar à mesa é o Cristo, né? A gente está falando em vestir, em que me reveste. Vestindo essa nova roupa de Cristo, eu me torno digno. Se eu tirar essa roupa, eu não posso me assentar à mesa, né? Eu estou pelado, eu estou nu. Você nem entraria no banquete. Mas uma vez que eu estou revestido, vestido de novas vestes, estou vestido por ele, eu sou digno de estar à mesa. Porque Jesus é o juiz, né? O pastor Valmir, com muita humildade, né? Temos que reconhecer a coragem dele. Ele vai dizer que eu já fiz isso, eu já proibi pessoas de participar da ceia, tá vendo? Não faço mais. Isso é normal, pastor. Muitos irmãos foram educados dessa forma, né? E educados dessa forma. O pastor Roberto também vai dizer o seguinte aqui, ó: quantos já foram lançados fora, excluídos da comunhão? Muita gente. Muita gente já foi lançada fora, excluído. Você não vai participar da ceia, não vai participar da comunhão com Deus. Aí o camarada, o que ele pensa? Então eu não vou nem mais vir aqui, né? Aí vem a frase: eu preciso primeiro me consertar com o Senhor, né? Para depois retornar à comunhão. Mas o que eu posso fazer para me consertar com o juiz, se é o juiz que me conserta, né? Então, eu estou enrolado. Eu estou enrolado. Caramba! O mesmo Jesus que é o atalaia, que aponta, que denuncia, é o mesmo Jesus que tem poder para vestir, tem poder para colocar o nome e tem poder para reconhecer. Ainda bem que é Cristo quem nos veste, quem escreve, quem nos reconhece, não é isso, Wellington? Ele coloca as vestes de festa, o anel que identifica, né, a sandália, e fala, vamos celebrar. Tem festa. Exato. Não tem mais nada para fazer, né? Entrei como mendigo, né? Entrei como pródigo, né? Sujo de lama lá, a lama dos porcos, ou então manco, como um cão morto, igual Mefibosete, só que o dono da casa é Jesus. Ele tem poder e autoridade para nos colocar na mesa, né? Para nos mandar vestir, na verdade, e para mandar entrar. Ainda que os de dentro, como o irmão do filho pródigo, nos reprovem, né? E digam assim, esse cara não é digno, né? O que ele está fazendo aqui? Não tem condição. Olha a vida dele, olha como ele está vivendo, né? Olha como é que ele está se comportando. Isso é um absurdo. Aí começam aquelas pregações moralistas de que a igreja está contaminada. E veja eu, né? E o pior de tudo é isso. E veja eu como eu vivo. Olha ele, veja eu como eu sou, como eu faço, como eu sempre fui reto, como eu sempre fiz assim, sempre segui a cartilha. E aí chegamos nós diante do Senhor, imundos e mortos, sujos de lama, batemos no peito e falamos, né? Ser propício a mim, pecador. E Jesus pergunta: quem voltou justificado para a sua casa? Eles enlouquecem. Eles enlouquecem, mas graças a Deus pela sua palavra, né, Wellington?
A palavra de Deus é realmente, se tem uma verdade que foi muito proclamada nesses 4 anos aí, nesse contexto de bagunça, conheça a verdade e ela te libertará. Eles falavam de coisas que não entendiam, mas é verdade. A palavra de Deus, uma vez que você vai caminhando com o Senhor e conhecendo a sua palavra, você fica muito claro, é para a liberdade que ele vos salvou.